Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Neste sábado, dia 14, a partir das 9 horas da manhã, será realizado lá na Feira Livre de Paracatu o encerramento do curso Cultura de Cooperação Unir para Crescer. Foi promovido pelo Sebrae Minas com 28 famílias do assentamento Jambreiro. Teve início em 2017 e permitiu à comunidade instituir a Cooperativa Agroindustrial do Jambreiro, a Copaíja. Eu conversei com o Marcos, ele é gerente regional do Sebrae Minas, o Marcos Alves. Falou sobre esse trabalho lá na comunidade do Jambreiro. Obrigado, Francis, mais uma vez pela oportunidade de levar informações para todo o Noroeste sobre o que acontece no agronegócio, na agricultura dessa região que respira agricultura. E de fato, assim, em um local especial, que é um patrimônio de Paracatu, que é a Feira dos Produtores Rurais, o que a gente chama do final, da emancipação de uma capacitação chamada Cultura da Cooperação, que ao longo de um ano, pouco mais de um ano, foi feita com a comunidade, com o assentamento da região do Jambreiro, né? A Cultura da Cooperação, ela foi identificada como uma solução para essa comunidade que cerca de 2 anos nos procuraram, em especial procurando informações sobre melhorar aspectos relacionados à comercialização, às finanças, né, de produtos da origem da agricultura familiar. E aí, acho que mais do que apresentar uma ferramenta pontual, nós propomos, e eles aceitaram, uma metodologia que trabalhasse, em especial, o desenvolvimento do protagonismo dessa região. Então, na cultura da cooperação, 28 famílias envolvidas na região trabalharam o conceito em si da cooperação, os comportamentos que são necessários para se cooperar, uma visão de futuro, tanto individualmente, onde cada uma dessas pessoas, né, onde ela quer chegar, bem como da necessidade do coletivo, afinal de contas, sozinhos é muito mais difícil, né? E a rede de contatos, né, de avaliar a rede de contatos existentes. A cultura da cooperação, assim, o fundamental dela é justamente dar a capacidade da comunidade de entender quem ela realmente é, quais são as suas necessidades e quais são as suas oportunidades e ativar atores que são importantes nesse processo. Então, o Sebrae foi um apoiador, um indutor, tivemos apoios importantes na condução desse processo com a Caritas, com a Prefeitura, o próprio Senar na capacitação. E a gente tem uma entrega formal, tangível, que esse grupo está na Feira de Produtores Rurais, agora com a barraca, vendendo seus produtos, queijo, doce, biscoito, hortifruti. E a gente, eu acho que a palavra é essa, emancipação, não é ideia nem proposta que a gente acompanhe esse grupo para sempre, é importante que a gente dê condições que, e aí ao final dessa etapa, que é a cultura da cooperação, que eles possam caminhar com as próprias pernas e, claro, se for preciso, a continuidade do apoio do Sebrae, sim, mas em outros aspectos relacionados a estratégias de mercado mais avançadas ou mesmo saltos maiores. E expectativa é que seja uma inspiração para a região, em especial no assentamento, que é uma característica do próprio de Paracatu, do noroeste de Minas em especial, que a gente possa dar, em especial, acho que não é nem dar, é devolver a dignidade para essas pessoas que são a origem desse território, que estavam aqui nesse território, deles poderem, para si, para suas famílias, terem condição de trazer tudo que a gente gosta aqui, que é principalmente o produto que vem do campo e todas as gostosuras, essa gastronomia tão especial, histórica e secular aqui de Paracatu. No meio empresarial, a cooperação é pautada por uma busca de mais representatividade no mercado, de melhoria na governança da cadeia produtiva e de aumento da competitividade dos negócios envolvidos. Cooperar significa, portanto, criar um meio para alcançar um objetivo comum,
Para isso, é preciso trabalhar em conjunto, mas a cooperação tem outro lado, o da competição. É fundamental para a sobrevivência dos pequenos negócios no mercado. Associar-se a outras organizações facilita que os empreendimentos alcancem seus objetivos, o que não seria possível se atuassem isoladamente. Em conjunto, a ampliação do acesso aos mercados, aumento do poder de compra e venda, redução de custos, entre outros. O Sebrae tem a função exatamente de organizar esses empreendedores e empreendimentos e dar um olhar diferente para o produtor, agricultor familiar, para que alcancem seus objetivos. O Sebrae ele consegue dar um olhar diferente às atividades que uma determinada comunidade, empresa, organização executa e realmente assim pontuar, falar, olha, vocês têm isso que pode fazer aquilo, vocês têm aquilo que pode fazer aquilo outro. Quer dizer, vocês conseguem mostrar para aquele ente, né, a importância, a capacidade, tudo aquilo que ele ainda pode fazer muito mais do que se imagina. Ô Francis, acho que essa é uma reflexão e é importante para eles, é importante do ponto de vista para qualquer negócio, né? Mercado, o que eu posso oferecer frente a qual que é a demanda, né? Em especial com pequenos produtores e existe uma expectativa grande do mercado em se alcançar esse tipo de produto e muitas vezes é difícil esse elo de mercado. Ele sempre é o elo ali que atravanca muitas das oportunidades de compra e venda. E a gente faz essa reflexão, mas muito importante é o seguinte, o produtor sendo protagonista nessa reflexão, vendo o que ele tem disponível, respeitando a sua cultura, respeitando a sua identidade, respeitando a sua capacidade produtiva, frente a oportunidades que existem que a gente possa contemplar, que a gente possa trazer versatilidade à produção, que a gente é importante considerar ainda que o Jambreiro está a 70 quilômetros de Paracatu, um trecho de terra, então é preciso inclusive ter uma atenção especial quanto à logística de produtos, mas é essa reflexão, a profissional, a consultora e a nossa equipe de analistas que acompanharam durante mais de um ano do processo da cultura da cooperação, de junto com a comunidade fazer essa reflexão e ter esse mix de produtos, ter a capacidade de uma cesta de produtos que eles têm para poder oferecer para a comunidade de uma maneira muito mais inteligente e, em especial, que respeite a economia e que faça isso se traduzir em retorno enquanto negócio, que sempre vai ser o nosso objetivo em prol do desenvolvimento dos pequenos negócios, possam ser sustentáveis. A zona rural do Brasil é um ambiente que pode ser aproveitado para o empreendedorismo de jovens, principalmente aqueles que nasceram e cresceram nessa região. O campo apresenta oportunidades de crescimento contínuo, graças ao mercado interno e à abertura de novos mercados para exportação. Ô Marcos, eu como jornalista rural, do programa Paracatu Rural, tenho notado o quanto o agro como um todo aqui da nossa região tem potencial para crescimento. Às vezes os produtores rurais, eu estou falando como um todo, pequeno, grande, médio, agricultura familiar, eles não sabem a capacidade, e o Sebrae está enxergando isso, né? A gente percebe nesse pouco convívio aí de 3 anos, quase 3 anos, e a gente está percebendo o quanto... Você já realizou aqui, através do Sebrae, a gente pôde presenciar e acompanhar 2 seminários na nossa região de tendências do agronegócio, um voltado, aí, inclusive agora, a uma pauta mais que atual, as questões de sustentabilidade, da questão da crise hídrica como um todo. Agora você vai lá para uma comunidade, num assentamento, e faz resgatar o amor daquele produtor rural pela profissão dele, pela vida dele como produtor rural. Francis, a gente nos últimos anos, uma escolha feliz do Sebrae pela sua estruturação e uma abordagem chamada de desenvolvimento econômico local, respeitando as características do território. Então é muito importante assim, a gente não cabe ao Sebrae, né, e aí eu posso dizer especificamente a nossa entidade, trazer soluções pré-formatadas e estruturadas e não considerar qual que é a realidade de cada território. Então, aqui, entre o mapa, né, que a gente lê as informações, e aqui o terreno,
a gente precisa escolher o terreno e precisa sentir o cheiro do lugar para saber de fato o que acontece aqui, como as pessoas vivem, respeitar a cultura desse território. E a gente conseguiu avançar muito nesse sentido. Coincidência ou não, particularmente eu e toda a equipe, a gente tem uma predileção especial em relação à produção rural, até pela nossa origem, né? Pela origem do povo mineiro, que é, né, que forma a nossa equipe. A gente passou, então, acho que pode-se dizer, uma sensibilidade maior, mas levando em consideração que um quarto da riqueza, quase um quarto da riqueza do nosso território, ele vem da agropecuária. E assim, eu já falei isso em alguns momentos, mas eu acho importante frisar, porque se a gente fala que vem da agropecuária, está falando lá de dentro da porteira. Se a gente considera o comércio e o serviço, e mesmo a agroindústria, a indústria relacionada à atividade agropecuária, a gente percebe que aproximadamente 50% da economia da nossa região se deriva disso. E a gente acredita muito, muito nisso, junto com ações como inovação e educação, inovação e educação em especial, porque é fundamental que isso que a gente tem de tão importante aqui na região seja atrativo para o jovem no futuro. Então, se a gente faz lá no assentamento no Jambreiro, se a gente trabalha o protagonismo, e em especial do ponto de vista do negócio ser sustentável, porque ninguém é sustentável se não tem retorno financeiro, Francis. Não tem jeito da gente clamar pela sustentabilidade se falta dinheiro para poder comprar comida. Então, tanto é que quando a gente imagina a sustentabilidade, tanto é que ela é um tripé, né? Ela é econômica, ela é social, ela é ambiental. Então, o pré-requisito é do equilíbrio nesse sentido. E a gente vem conseguindo, assim, especial abertura, e importante ressaltar a abertura que a gente tem de pessoas como você, do seu programa, que dá a capacidade de a gente comunicar. Talvez até pouco tempo não houvesse o entendimento do papel do SEBRAE no agronegócio, uma percepção de uma atuação muito mais urbana, mas que em outros territórios a gente já tinha conseguido avançar. Exemplo do queijo da canastra, que é um sucesso mundial, da cafeicultura, que em todas as regiões o SEBRAE Minas tem uma ação muito estruturada, bem como em outros segmentos, e que aqui, pela especificidade, pela representatividade, a gente consegue agora atuar em frentes importantes, e aí respeitando a agricultura. Então, a agricultura ela é todo um ambiente. O pequeno produtor ele precisa de um atendimento destacado e diferenciado, como a gente fez na cultura da cooperação, que aí acho que o objetivo é que seja uma experiência inspiradora para outras comunidades, deixando claro que é feita uma análise disso antes. A gente não faz um trabalho da cultura da cooperação sem nenhum tipo de critério. Então, a comunidade veio até o SEBRAE, a comunidade apresentou suas demandas, a gente via ali que, mais do que a questão de mercado, tinha toda uma questão da necessidade de estruturação, para que não adiantava estruturar um ou outro produtor pela questão de logística, formação de preço. Quando foi feita essa proposta, a comunidade entendeu, houve um diagnóstico antes para ver se a comunidade estava pronta para receber uma ação estruturada dessa forma. E essa resposta veio. A gente espera que seja inspiradora. E aí, do ponto de vista do ambiente, acho que se em outras regiões a gente trabalha o produto, o queijo, a gente trabalha o café, a nossa região a gente tem um desafio com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, em especial com a própria FAO 2050. A região é uma referência em produção de grãos, é a maior região produtora de grãos do estado de Minas Gerais, e a gente precisa ter uma atenção de ser uma região sustentável. Talvez aqui esteja o grande diferencial da região, a região que tem capacidade de alimentar o mundo, de ter uma parcela importante para alimentar o mundo e que faz isso com respeito à água. Importante ressaltar as parcerias que a gente conquista, a exemplo da própria Reganor, que vem ganhando respeito não só no estado de Minas, mas reconhecimento e respeito nacional. E uma visão de futuro muito importante de inovação, de atrair os jovens e de termos negócios inovadores. Um sonho, Francis, startups que atuam no agronegócio, na eficiência na produção de grãos, na eficiência do uso da agro na agricultura, que elas possam nascer aqui, de jovens aqui do nosso território e que possam se instalar aqui na nossa região. Esse é o nosso sonho.
Durante o Cultura de Cooperação Unir para Crescer, uma consultora do Sebrae debatia mensalmente com os produtores os conteúdos como, por exemplo, conceito de cooperação enquanto estratégia de negócio, comportamentos cooperativos, visão de futuro individual e coletivo, desenho da rede de contatos, levantamentos dos atores e as inter-relações entre eles, identificação e análise da qualidade e dos gargalos da rede, estruturação do grupo respeitando-se a fase em que este se encontra, mediação de conflitos e de interesses, visando a obtenção de resultados coletivos. Os participantes ainda conseguiram, por meio da cooperativa, verba da Prefeitura Municipal de Paracatu para o plantio de arroz e, por meio da entidade Caritas Diocesana, assistência técnica para a condução do plantio em 70 hectares. A parceria com o Sebrae Minas também permitiu criar a marca da cooperativa, embalagens para os produtos comercializados e também o uniforme. O gerente do Sebrae disse que a entidade está de portas abertas para entidades rurais de grande, médio e pequeno porte interessadas em crescer. O Sebrae continua aberto, então, para receber novas comunidades, novas propriedades rurais para poder estar sendo orientadas da melhor maneira possível para que se possa cada dia mais obter sucesso, né? Hoje, acho que a gente tem as estradas muito bem claras da nossa atuação. Do grande ambiente, a gente tem, na parceria com a Irriganor, com os sindicatos, com a própria FAENG, o trabalho com foco na sustentabilidade e eficiência da utilização do recurso hídrico, com base, inclusive, no próprio ZAP, no zoneamento ambiental produtivo. Do ponto de vista mercadológico, com o Noroeste Empreendedor, na parceria com a Gerência Regional de Saúde, com a Minor, com o Convales, de trabalhar a regularização dos produtos. Começamos, inclusive, importante, vou aproveitar a oportunidade, faremos em breve um diagnóstico do queijo aqui de Paracatu, para se juntar aos estudos já feitos do diagnóstico do queijo de Unai de Bonfinópolis, para a gente começar a estruturar o perfil do queijo do Noroeste de Minas, para desenhar uma estratégia. E em comunidades como essa do Jambreiro, que sejam comunidades que tenham uma vontade muito grande de se estabelecer e de se estruturar, a gente está disposto sim a receber, a conversar, entender quais são as necessidades e se, no caso, é a cultura da cooperação, para a gente vai ser uma honra e um prazer muito grande trabalhar, em especial, a dignidade e o protagonismo para fortalecer essa turma que merece e precisa tanto. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.